Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática será sobre multiplicação de números decimais. Gente, esse é um assunto muito fácil, muito simples. Basta vocês prestarem atenção que vocês vão entender direitinho. E tenho certeza que vai facilitar bastante a vida de vocês a partir de agora, quando forem resolver cálculos, ok? Vamos lá. Multiplicação de um número decimal por 10, 100 e 1000. Gente, vocês não vão precisar fazer nenhuma continha, vocês não vão precisar armar nem efetuar nada. Quando você tiver multiplicação por 10, por 100 e por 1000, você apenas vai movimentar a vírgula, certo? Então, a partir de agora, multiplicação por 10, 100 e 1000, você não vai fazer continha, você vai apenas movimentar a tua vírgula, você vai andar com a tua vírgula para a direita. Se você multiplicar por 10, você vai andar uma casa decimal. Se for multiplicar por 100, duas casas. E se você for multiplicar por 1000, você vai andar com 3 casas para a direita. E eu vou mostrar para vocês os exemplos agora. Então, nós temos 35,15 vezes 10. Se eu estou multiplicando por 10, eu vou andar uma casa decimal. Eu vou localizar onde está minha vírgula e vou andar uma casa para a direita, certo? Então, nós teremos como resposta agora, ó, 351,5. Viram que é bem simples, gente? Eu só andei com a minha casa, com a minha vírgula, uma casa decimal para a direita. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. 32,35 vezes 100. Vamos proceder da mesma maneira. Localizo a minha vírgula e vou andar duas casas decimais. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que andar duas casas decimais? Gente, porque aqui eu tenho 100. Se eu tenho 100, eu tenho dois zeros. Esses dois zeros está me dizendo que eu preciso movimentar, eu preciso andar duas casas decimais. Aqui eu andei só uma porque eu tenho 10, o 10 só tem um zero. Eu andei somente uma casa decimal, aqui eu vou andar duas. Então, olha para onde foi a minha vírgula. Então, aqui eu tenho 3.235, tá? A vírgula ficou no final do número. Gente, quando esta vírgula ficar no final do número, ela vai se tornar invisível. Como assim, ela não tem a necessidade de aparecer. Então, 32,35 vezes 100 é igual a 3.235, tá? Eu coloquei ela ali para você entender para onde ela foi, ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. 2,1365 vezes 1000. Agora, nós vamos andar três casas decimais. Vamos localizar a vírgula e vamos movimentar para a direita. 1, 2, 3. Olha para onde foi a minha vírgula. A vírgula passou a ficar entre o 6 e o 5. E essa é a nossa resposta, 2.136,5. Ok? Então, gente, a dica que eu vou deixar para vocês. Primeira coisa, localiza a tua vírgula. Localizou a tua vírgula? Tá? Aí você vai ver, você vai multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, você vai andar para a direita de acordo com o número de casas decimais no qual você está multiplicando, certo? Não esqueça disso. Nosso próximo exemplo, 13,1 vezes 10. Vamos andar apenas uma casa decimal, porque eu tenho uma multiplicação por 10, então nós temos como resposta 131. Viram que eu já não apareci mais com a minha vírgula invisível ali, porque você tem que entender, se ela foi para o final, ela não tem necessidade de aparecer. Então, nós temos como resposta 131. Nosso segundo exemplo, nesse caso aqui, 33,15 vezes 10. Nós vamos andar uma casa decimal e nós vamos ter 331,5. Perceberam que eu peguei dois casos de multiplicação por 10 para mostrar para vocês que com o tempo você vai conseguindo fazer de uma forma mais tranquila, sem precisar ficar colocando as setinhas, sem precisar colocar a vírgula invisível, tá?
Mas isso você vai pegando a prática fazendo os exercícios. Agora vamos para uma multiplicação por 100. Gente, aqui, ó, localizei minha vírgula e vou andar 1, 2 casas decimais. Mas eu não tenho número aqui. Gente, quando você não tiver casa decimal aqui, você vai preencher. Quando essa tua casa decimal estiver vazia, você vai preencher com o número 0. Ó, eu coloquei ali tua vírgula invisível para você perceber que você acrescentou uma casa decimal, porque você multiplicou por 100, né? Precisou de uma casa decimal e a tua vírgula, ela vai ficar lá no final, ou seja, ela vai se tornar invisível. Aí tu vai chegar na tua resposta, 4.720. O nosso quarto exemplo aqui, 53,5 vezes 1.000. Vamos andar 3 casas decimais. Perceba que agora eu tenho 2 casas decimais vazias. Então, você vai acrescentar 2 zeros para completar, ok? Aqui, gente, eu trouxe para vocês 2 exemplos, para que vocês podem estar se perguntando assim, tá, mas eu vou multiplicar número decimal só por 10, por 100, por 1.000? Não, gente, você vai ter outros tipos de multiplicação com número com vírgula, tá? Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, mesmo número, porém, no primeiro, ó, meu segundo termo não tem vírgula e aqui eu já tenho a vírgula, tá? Quando você tiver uma situação desse tipo, vou começar aqui no nosso primeiro exemplo. Aqui nós precisamos armar continha. Eu só não armo quando é 10, 100 e 1.000. Aqui não, aqui nós vamos precisar armar a continha, tá? Vamos lá. Vamos pegar 32,1 vezes 23. Gente, quando você tiver que multiplicar número com vírgula, você vai armar normalmente, como está aí, como você está percebendo. E aí você vai resolver como se essa vírgula não estivesse aí. Esquece essa tua vírgula nesse primeiro momento, tá? Nós só vamos utilizar essa vírgula lá no final. Ela só vai aparecer novamente no final. Então, nós vamos multiplicar normalmente. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Multiplicamos o nosso primeiro número. Vamos para o nosso segundo número. A gente pula uma casa, né? Vocês já sabem. Eu costumo não colocar nada. Uns colocam um tracinho, outros colocam 0. Aí fica a critério de cada um. Contando que, a partir de agora, a gente vai pular uma casa, porque eu vou multiplicar o meu segundo número. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pronto, resolvemos a nossa multiplicação. Agora, nós vamos somar os nossos resultados para chegar na resposta da nossa multiplicação. 3, tem alguém embaixo do 3? Não, então baixo o 3. 6 mais 2, 8. 9 mais 4, 13. Vai 1. 1 mais 6, 7. Até aí tudo bem, até aí você já conhece o procedimento. O que você vai fazer agora? Você vai olhar aonde eu tenho vírgula. Eu tenho uma vírgula aqui, ó. Eu olho da vírgula para a direita. Eu conto casa decimal da vírgula para a direita. Então, no nosso primeiro número, eu tenho uma casa decimal, ó. Uma, porque aqui embaixo não tem nada. Se eu só tenho uma casa decimal, lembra da vírgula invisível, que está no final do teu número? Então, você vai andar de trás para frente uma casa decimal e vai colocar a tua vírgula, certo? Essa casa decimal, uma casa, eu peguei daqui, ó. Aqui eu só tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho nada, então só conto com ela. Por isso que eu vim aqui, ó, no final do meu número, andei uma casa decimal. Aí eu tô voltando de trás para frente, ok? E aqui, quando eu tenho os dois números tem vírgula, o que eu vou fazer? No primeiro momento, gente, você vai multiplicar normalmente como falei para vocês anteriormente, como se não tivesse a vírgula. Multiplica, resolve tudo. Agora, no final, que nós vamos contar o número de casas decimais. No meu primeiro número, eu tenho uma casa decimal. No segundo, eu também tenho uma. Eu sempre olho a casa decimal da vírgula para a direita. Então, tenho uma, duas. Então, eu somo a quantidade de casas. Tá? Eu somo aqui uma, aqui outra. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais. Então, eu venho para o final do meu número e vou andar duas casas decimais, ó, voltando. E aí, eu venho e coloco a minha vírgula ali. Eu tenho 73,83 como resposta, ok?
Isso aqui eu trouxe para vocês, somente para vocês entenderem que vai chegar um momento que você vai fazer uma multiplicação com número com vírgula. E não tem mistério. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem contar conosco. Nós, professoras, estaremos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Ok? Beijos e até a nossa próxima aula.